pressão tem que passar de uma vigota para outra. Voltou, Bernardo? Voltei. Voltando. Caiu minha internet aqui completamente. Abdala, tá aí, Abdala? Tô aqui. Eu tive que dar uma saída, mas tô aqui de volta. Tá, até a gravação interrompeu. Eu voltei agora, mas a gravação interrompeu. Então, voltamos agora, então. Muito bem. Qualquer coisa, a gente tira as dúvidas depois do pessoal aí, se Tá. ficou uma... Tá. Eu não sei como é que tá lá no Facebook. Tá tudo certo aqui no Facebook? Caiu também? Não sei. Eu vou interromper. Tá transmitindo sim, Bernardo. Tá transmitindo? Tá. Então não faço nada, então? Acho que não precisa. Tá. Se o pessoal do Facebook aí só puder dar um ok aí, que tá transmitindo normal aí. Uma coisa, professor, que o pessoal deve pedir, que já pediram nas lives passadas, são os slides, né? O pessoal tem mania de pedir o slide e tal, com a apresentação. Sim. Se o pessoal quiser mandar, pode distribuir. Tá, além da gravação, tu diz mais os slides ainda, Abdala? O pessoal gosta de pedir slide, mas só se o pessoal quiser divulgar isso, senão não tem problema. Eu geralmente mando só os links das aulas mesmo, das gravações. Tá. Muito bem. O Facebook não caiu, tá ok. Então tá, normal. Então vamos, segue embora aí. Só eu caí, pelo visto. Tá bom. Bom, seguindo aqui, alguns cuidados que a gente tem que tomar no momento do fletor negativo. Bom, primeiro, alinhamento de vigotas. E segundo, existem casos que eu tenho as vigotas alinhadas num sentido e, por exemplo, eu vou fazer um beiral, né, uma marquise na minha obra. O ideal é que elas estejam alinhadas, né? Mas como a parte interna, por exemplo, eu tenho vigotas num sentido e o meu beiral vai ser no outro sentido, eu não consigo fazer um engaste muito bem. Por quê? Porque eu tenho compressão nas tavelas cerâmicas ou de PS. E como a gente viu, elas não são estruturais. Então, elas não deveriam estar recebendo essa compressão. O que poderia ser feito? Bom, trazer essa armadura aqui para baixo na viga e isso geraria um momento torsor na viga. Então, deveria dimensionar essa viga para torção. Ou uma outra solução é trazer esse trecho maciço aqui na minha laje interna e aí sim eu consigo transferir esse momento fletor para dentro da laje, equilibrando aqui a laje externa. Né? Inclusive, em momentos fletores negativos internos entre lajes, né, a gente vai ver aqui, bom, eu vou falar do maciçamento mais para frente. Eu vou primeiro explicar como é que funciona o momento fletor negativo, o cálculo, e aí depois eu falo do maciçamento. Bom, o cálculo do momento fletor negativo em vigotas é análogo a uma viga retangular. Né? Imagine uma viga T aqui, a minha zona comprimida começa-se na parte inferior da laje. Né? Então, como aqui em cima tenho só tração, não interessa se ela é T, se ela é retangular, enfim. A minha armadura vai estar tracionada na parte superior e esse trecho vai estar comprimido. Vejam que eu tenho muito menos área comprimida do que na parte superior. Né? Por isso que, geralmente, as vigotas não trabalham muito bem ao momento fletor negativo. Não é que não funcionam, funcionam bem, mas até um determinado nível. Né? Então, ela é simplesmente dimensionada como se fosse uma viga retangular. Detalhe das vigotas protendidas, pessoal. Elas já são pré-comprimidas, né, pela força da proteção. Então, eu já tenho esforço de compressão na minha vigota. Isso tem que ser levado em consideração quando eu calculo o efeito do momento fletor negativo, né? A compressão devido ao momento fletor negativo. Tá? Então, como é que se faz geralmente? Se verifica primeiro essa questão do momento, calcula a armadura e tudo mais, e depois se verifica se as tensões estão ok. Né? Muitas vezes elas estão ok e continua da mesma forma. Tá? Digamos que as tensões não estejam ok. Olha, eu preciso de mais área de concreto comprimido. Como é que eu faço? Eu poderia, da mesma forma como eu fiz aqui no balanço, imagine que eu tenho uma laje no mesmo sentido, ou enfim,
as duas lajes nesse sentido aqui, eu poderia tirar uma linha de tabelas e fazer um trecho maciço, né? Isso aumenta consideravelmente a minha área comprimida na parte inferior. Então, tem várias maneiras de fazer. Essa é apenas uma delas. Oi? No Facebook lá, fizeram uma pergunta muito boa também. Agora eu estou transmitindo no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, cadê? Do Juan Carlos, aqui, Ortiz. As vigotas terminando em ângulo reto na parte superior gera algum concentrador de tensão, alguma nucleação de fissura, por exemplo, ali no ângulo reto, ali entre a vigota e a capa de concreto? Nesse canto aqui? Isso. Olha, depende da situação, né? Bom, sempre que eu tiver um ângulo reto, a tendência é gerar uma concentração de tensões, né? Mas na maioria dos casos, principalmente na questão de momento positivo, né, essa parte aqui está toda tracionada, né? Então, geralmente eu tenho aqui uma parte comprimida na capa de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, aqui para baixo, geralmente eu tenho tudo tracionado, né? Então, dificilmente eu tenho esse problema de ter alguma fissuração localizada aqui. E se tiver ali internamente, não vai influenciar em nada também, né? Não, praticamente nada, porque eu tenho essa zona toda tracionada. Eu até ia pedir para o Abdala aí fazer algumas perguntas lá do Insta dele, mas ele já está com a mão levantada, então nem preciso pedir. Vai lá, Abdala. Não, é porque o pessoal geralmente tem curiosidade de saber se você pode, nesse sistema, furar a capa de concreto para poder passar a tubulação também, igual uma laje nervurada, onde você fura no espaço da cubeta. Você permite o furo também na capa ou não pode furar a capa? Pode furar a capa, né? A capa, claro, também não dá para exagerar, né? Mas o ideal é um furo pequeno, muitas vezes não tem o menor problema. Agora, se for um furo maior, daqui a pouco tem que fazer a verificação pontual. Por quê? Porque eu acabo diminuindo um pouco a área de concreto comprimido, né? Isso faz com que minha linha neutra baixe um pouco mais, mas na maioria dos casos não é problema. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum é cortar a vigota. Uma vez que eu cortei a vigota, ela não funciona, a laje não funciona mais. Exato. Não, isso aí acho que a maioria, pelo menos, sabe. Teve uma pergunta boa aí também do Fernando Pascoaloto sobre o cobrimento dos fios protendidos, né? Se é igual ou menor que o cobrimento do concreto armado. Nas vigotas, geralmente o cobrimento fica na ordem de 1,5, 1,4, 1,5 centímetros, né? Fica no limite da 6118, né? Claro, nós temos um detalhe que a gente já tem o concreto com uma resistência superior, geralmente, né, se for uma zona urbana, superior ao exigido pela 6118, e na maioria dos casos, a gente não tem fissuração no estado limite de serviço, né? Então, a durabilidade não é tão afetada, né? Acho que o Bernardo vai falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira. Eu ia falar um pouco na quinta sobre isso. Tanto o fogo quanto a durabilidade podem ser comprometidos. Aí a importância de fazer ensaios, né? Exatamente. É uma real. Um detalhe importante também em relação a essa questão da durabilidade, agora que o Diego falou em fissuração, a gente estava falando antes da parte do escoramento e muita gente pergunta em relação à remoção antecipada das escoras, né? Quando que dá para retirar o escoramento da laje? E a gente se tem, então, por padrão, estruturas de concreto armado convencional 28 dias, e a gente vê muita gente retirando com 21 dias, né? Às vezes até mais cedo. Então, até vou deixar para o Diego aí falar quais são as consequências da gente remover o escoramento antecipadamente. Eu sei que uma delas é introduzir um estado de fissuração na peça, que vai acabar comprometendo a longo prazo a durabilidade do elemento. A questão de remoção do escoramento está diretamente ligada à resistência e o módulo do concreto, né? Se eu conseguir fazer um concreto que atinja, sei lá, 25 megapascal em um dia, eu posso remover o escoramento em um dia, né? Mas, claro, que em obras comuns, obras normais, geralmente obras pequenas,
o concreto ele é feito para atingir 25 megapascal ou 30 megapascal em 28 dias. Né? Então, o ideal é não remover escoramento antes disso. Bom, o que pode acontecer? Se meu concreto ainda não atingiu uma resistência mínima para suportar o peso próprio da laje, eu posso introduzir, por exemplo, tirei o escoramento. Bom, as minhas vigotas ainda que estão suportando a carga, né, e a minha laje está absorvendo pouca coisa, depende da resistência do concreto. Então, eu posso acabar fissurando bastante a minha vigota, né, e à medida que o concreto vai curando, as minhas fissuras vão ficar ali, porque a laje não vai voltar para o lugar, né? Uma vez que ela teve uma deformação, ela vai ficar com essa deformação. Né? E outro problema é a questão que pode colapsar, né? Dependendo da idade que tira o escoramento, até posso ter o colapso da laje. Então, o ideal é ter aí pelo menos a resistência mínima para poder que ela suporte peso próprio. Claro, depende de cálculo para cálculo, né? Mas geralmente a gente pede para esperar os 28 dias e ter pelo menos 25 megapascal, né? Hein, Diego? Oi. E para não dizer que é combinado aqui, né? Tem os corneteiros aqui de plantão, aqui, o Rui Medeiros. O Rui é um projetista lá do Paraná, lá. Ele está dizendo que ele não... o Rui dos congressos. O Rui, o rei dos congressos, né? Pai do Arthur. Ele está dizendo aqui no Facebook que é um projetista muito bom, professor lá da universidade, o Rui, um cara muito bom. Ele é contra o uso de vigotas protendidas em estruturas moldadas em loco. Não sei exatamente por quê, Rui, se tu puder explicar um pouquinho melhor. O grande mico desse sistema, não, ele chama de mico, é a ligação com a viga. Por isso, não recomendo, é sempre montado errado, interferindo nos estribos. Eu estou imaginando que ele está falando uma viga moldada no local, e quando tu faz um sistema misto, eu não sei se tu conseguiu entender um pouco melhor o que ele falou. É que o que acontece, às vezes, quando a vigota... Por exemplo, eu tenho detalhado na minha viga estribos a cada 15 centímetros, por exemplo. Eu consigo botar uma vigota entre os estribos e chego no próximo estribo, acaba acertando justamente o estribo. O que o pessoal faz? Põe o estribo para o lado. Né? E acho que essa é o principal problema que ele vê nesse sistema. Né? Então, o deslocamento dos estribos. Né? Ok, dependendo o quanto que se desloca os estribos, realmente pode ser um problema. Né? Mas deslocando, às vezes, aí 3, 4 centímetros não interfere tanto assim. O que já aconteceu numa obra nossa foi do pessoal concretar a viga até uma determinada altura e aí querer botar a laje de vigotas sobre esse concreto. Né? E aí, claro, acertou os estribos. O que o pessoal fez? Cortou os estribos. Aí sim, aí de fato é um sério problema. Mas, claro, depende da qualidade da mão de obra também disposta no local. E até tem uma outra pergunta aqui. Boa, estou te interrompendo, eu já te deixo falar mais. Não, tranquilo. Tu conhece também o grande Carlos Zanetti, né? Opa! O Zanetti está fazendo aí uma grande pergunta, contribuição aí, que é o reboco, o revestimento argamassado embaixo da laje, né, embaixo das vigotas, etc., que ajuda na durabilidade, ajuda na resistência contra o fogo. E aí a gente até fala um pouco mais sobre isso na quinta-feira, né? Bem lembrado, Zanetti. Seguimos? Bom, pessoal, aqui ó, eu coloquei armadura tracionada, né? Cuidar posição. Por que cuidar posição? A gente vai fazer o cálculo, por exemplo, desse momento negativo. O que acontece de praxe? Bom, eu tenho o cobrimento, desconto o cobrimento e coloco mais metade da barra. Esse seria o meu de linha, vamos por assim, né? O problema é que a gente tem que conhecer um pouco o processo executivo das vigotas e tabelas, né, desse sistema. O que o pessoal faz? Geralmente, nas obras, o pessoal simplesmente pega a armadura, né, a tela soldada, mais os negativos, e apoia diretamente sobre as tabelas. É problema? Bom, de durabilidade pode até ser, mas, como o Zanetti falou, até tem a questão do reboco e tudo mais. Mas o detalhe é que eu baixo muito, diminuo muito o braço de alavanca
do meu cálculo, né? A minha armadura pode descer 2 centímetros. Numa viga de 1 metro de altura, 2 centímetros não é nada. Numa laje de 13 centímetros, 2 centímetros faz muita diferença, né? Então, tem que ter um cuidado. Bom, ou eu controlo muito bem na obra e mantenho, né, a armadura na posição correta, ou eu já calculo com ela encostada, por exemplo, na tabela aqui, o que seria a favor da segurança, na questão de cálculo. Bom, pessoal, questão de flechas, tá? Flechas em vigotas protendidas. Bom, primeira coisa, a vigota protendida ela já vem com uma contraflecha, causada pela própria proteção, né? Então, dependendo da intensidade da proteção, eu tenho uma contraflecha maior ou menor, né? Em lajes aí de 4 metros, geralmente ela já vem com uma contraflecha de 1,5 centímetro, 2 centímetros, né, Felipe? Isso mesmo. Então, já tem uma determinada contraflecha. Ok. Agora, né, eu vou jogar no meu modelo de cálculo lá, vou colocar as vigotas, vou modelar as vigotas e vou verificar a flecha. Geralmente a flecha ela fica muito elevada, né, usando aí o TQS, Beric e tudo mais. É a flecha elástica multiplicada por um determinado coeficiente que leva em consideração a fluência do concreto e tudo mais, a fissuração, né, ou, de certa forma, uma análise não linear. Enfim. Mas o que acontece? Numa vigota protendida, como eu tenho uma menor fissuração ou inexistente no estado limite de serviço, a minha inércia não diminui, né? Então, eu tenho uma inércia maior, fazendo com que a minha flecha seja menor. Tá? Então, muitas vezes, se vocês lançarem num software de cálculo, a flecha real vai ser menor do que a flecha, por exemplo, calculada dessa forma. Bom, e como é que eu lanço isso no meu software? Eu uso, sei lá, TQS, Beric, o CPCAD, eu preciso lançar essas vigotas de alguma forma lá, né? Bom, o que a gente indica, o que a gente faz aqui quando a gente usa, por exemplo, vigotas protendidas? A gente tem que lançar no software uma laje para distribuir corretamente a carga, né? Mas não necessariamente a gente precisa dimensionar essa vigota. A gente dá a direção da vigota, posiciona ela de acordo com né, pega as medidas da laje de acordo com o catálogo do fornecedor e a gente cadastra ela lá no software. Com isso, o software já leva as cargas para as vigas de acordo com o que vai ser depois, de fato, na obra, né? Bom, como é que o Eberic faz, por exemplo? Tu consegue fazer um cadastro com vigotas protendidas, né? Até ele tem aqui um cadastro de sobrecarga e vão máximo. Então, ele faz uma verificação se tua laje do determinado fornecedor atende o vão máximo para a carga estabelecida, né? O TQS tem uma laje pré-fabricada, mas ela funciona melhor com lajes alveolares. Então, o que a gente poderia fazer? Simular uma vigota, né? Simula uma vigota, põe todas as medidas aqui de acordo com o fabricante e aí faz essa verificação, obviamente, manual do vão e da carga, né? E o CPCAD também, a gente consegue jogar lá as medidas e ele faz essa verificação. Então, na verdade, você não precisa dimensionar essa laje do projeto, mas sim, pelo menos a fábrica tem que saber a direção que foi considerada, né? E vocês têm que considerar a carga nas vigas onde essas vigotas se apoiam. Felipe, alguma recomendação aqui sobre o projeto? Eu acho bem bacana bem pertinente esse teu slide aí, que o projetista ele não tenha receio de fazer contato com o fabricante para buscar essas informações, para alimentar o software dele, ou seja lá como ele fizer o dimensionamento dele da maneira correta, para evitar situações que são bem típicas de como a gente chegar na obra, por exemplo, e na falta de dados o pessoal acaba especificando às vezes para vãos muito grandes, uma laje super esbelta, com uma espessura muito reduzida, e aí a gente chega na obra, quando a empresa chega para essa parte de orçamentação, de fornecer o material, o pessoal já tem a estrutura das vigas, por exemplo, todas montadas, com uma previsão de altura de uma laje incorreta, muitas vezes, né? E isso nasce lá atrás, na hora do projeto, muitas vezes pelo projetista não ter esses dados, né? Então, antes, no slide anterior, tu mostrou uma tabela de dimensionamento nossa. É importante que o projetista busque esses dados com o fabricante para
que ele possa estar desenvolvendo o projeto dele de maneira assertiva e evitando esse tipo de problema lá na frente. Exatamente, exatamente. Como é que nós estamos aí, Diego? Nós temos que partir para o encerramento aí. Estamos no finalzinho já Tá. estamos finalizando. Toca Bom, a questão de resolver isso depois, né? Se já nasce com uma espessura errada, resolver na obra depois é um problema, porque se tiver que aumentar a espessura da laje, já aumenta um pouco o peso próprio. Então, a viga já começa a ter menos armadura do que seria necessário, né? Então, o ideal é o projetista buscar informações com o fabricante. Óbvio, por exemplo, vocês vão buscar informações com o construtor, mas não necessariamente ele que vai fornecer a laje para aquela determinada obra. Mas, pelo menos, os parâmetros vão estar coerentes, né? Olha, tem um vão determinado com uma espessura determinada, né? Bom, e a laje, isso aqui é interessante, né? A laje de vigotes funciona como um diafragma rígido? Funciona, né? O Eurocode 15037-1 permite essa consideração desde que a capa de concreto tenha pelo menos 4 centímetros sobre a tabela e 3 centímetros sobre a vigota, né? Então, se eu tenho uma vigota muito alta, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos 3 centímetros sobre ela para manter uma continuidade, né? Porém, uma recomendação prática, né, é que a capa tenha no mínimo 5 centímetros de espessura. Isso já é exigência da 6118 quando houverem tubulações embutidas. Eu queria até buscar uma foto de uma obra que a gente fez, só que no fim eu não consegui. É impressionante a quantidade de eletrodutos e tubulações que tem sobre a laje, né? Então, muitas vezes 5 centímetros nem seria suficiente para esconder a tubulação, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso também, né? Eu vejo pessoas especificando 3 ou até 4 centímetros de capa. Se eu botar uma tubulação de 25 milímetros ali, eu praticamente não tenho mais capa, né? Então, tem que ter um certo cuidado com isso. Então, a recomendação nossa é no mínimo 5 centímetros, para qualquer situação, tá? Bom, pessoal, um pouco de projetos. Não sei se vai dar para enxergar bem aqui, mas, por exemplo, quais são as informações necessárias para que, por exemplo, a construtor consiga dimensionar as vigotas? Bom, eu tenho que ter as medidas, né? Então, a planta de formas, com a direção dessas vigotas, tá? Para quê? Para saber qual é o vão, né? E aonde que ela se apoia. Além disso, furos, né? Aqui até o Abdala tinha perguntado, posso furar a capa? Eu posso ter um furo maior também que atravessa a bigota, não tem problema. Só que eu tenho que prever um reforço nessas situações, tá? Então, ok, dá para fazer, mas isso já tem que ser previsto já no projeto, tá? Essas informações têm que ser repassadas para a fábrica que for calcular as vigotas, tá? Além de as cargas consideradas, né? Duas perguntas muito boas aqui, Diego, pode ser? Pode. Uma do Rui Medeiros aqui, muito boa a pergunta dele. Seria interessante comentar sobre a reação Y da laje nas vigas que normalmente não são consideradas, mas existe. E a outra do próprio Zanetti, de novo aqui, sobre balanços, né, em marquises, por exemplo, qual a recomendação estrutural dessas lajes Vigota e Tavela para, seja, situações em balanço, alguma recomendação genérica, né? De balanço até a gente falou, naquela hora que tu fugiu aí da live, a gente comentou um pouco sobre os balanços, né? Acho que o Zanetti caiu junto, então, porque a pergunta é dele. Pode ser. Mas a pergunta do Rui é muito boa. Para quem não entendeu, por exemplo, essa laje aqui está nessa direção, né? Direção X. E as cargas na direção Y. Bom, primeiro, teoricamente, né, como é que é feita a maioria dos cálculos das lajes? Bom, eu já falei no início que é considerada uma viga T. Então, ela se apoia nessa viga e nessa. Em tese, ela é unidirecional, eu vou jogar todas as cargas nessas duas vigas aqui. Bom, mas será que a capa de concreto não vai transmitir nenhuma carga nessas outras duas vigas aqui, na direção Y, que ele perguntou? A resposta é sim, vai transmitir cargas para cá, tá? Tem várias literaturas falando, alguns falam em 20%, 10%, 15%, 20%, até 30%, né, da carga principal vai para essas vigas laterais aqui.
O TQS, por exemplo, que é um software de cálculo, ele já faz essa consideração. Lá nos critérios a gente pode dizer, olha, quanto de carga vai ser jogado nas direções perpendiculares à direção da vigota. Então, a gente pode botar um percentual. Tá? Mas, de fato, isso acontece, né? Porque a capa, ela não deixa de ser uma laje maciça, de 5 centímetros. Né? Então, ela acaba transmitindo um pouco de carga para essa lateral. Realmente é uma boa pergunta do Rui. Claro, isso também depende do vão, né? Das dimensões LX e LY da laje. Por exemplo, essa laje aqui já vai transmitir muito menos carga para essas vigas do que essa ou essa. Essa aqui, essas duas aqui, essa aqui mais ainda, ela vai acabar transmitindo muita carga para essas duas vigas. Tá? Então, a gente tem que abrir o olho e realmente ficar atento para esse fato. Pessoal, questão de armadura negativa, tá? A gente pode dimensionar ela, como eu falei no início, tanto o projetista pode dimensionar como a própria fábrica pode dimensionar. Como é que a gente faz, por exemplo, aqui no escritório? Dependendo da obra, a gente dimensiona as armaduras negativas mínimas ou não. Daqui a pouco a fábrica calcula, olha, precisa de mais negativo do que você dimensionou. Ok, coloca mais. Mas qual é o cuidado que a gente toma com a armadura negativa? As vigotas, na maioria dos casos, ela é dimensionada para ser biapoiada. Então, não precisaria, para resistir aos esforços, da armadura negativa. Só que imagine que isso aqui é um salão de festas. Eu não tenho parede sobre essa viga. Se eu não botar alguma armadura negativa aqui, a chance de gerar uma fissura sobre essa viga é muito alta. E aí as consequências fissuração do piso, posso ter um porcelanato e acabar fissurando o porcelanato. Quem não é da área de estruturas, daqui a pouco se assusta e acha que a obra está com um problema mais sério. Né? E, de fato, a obra só está trabalhando do jeito que ela foi calculada para trabalhar. Então, assim, tem casos que a gente coloca armadura negativa simplesmente para evitar uma fissuração. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado sobre isso. E aqui um projeto, por exemplo, de posicionamento de vigotas que vem da fábrica. Tá? Eu peguei só um trecho do projeto aqui. Então, as vigotas vêm posicionadas. A localização da tabela não tem muita importância, né? Mas a posição das vigotas, sim. Tá? Então, esse aqui seria um projeto de montagem da laje. Tá? Bernardo, mais alguma dúvida aí do pessoal? Bom, o Márcio fez uma pergunta boa, se a tabela de EPS contribui com a eficiência térmica, agilidade de montagem, redução de carga e praticidade. A resposta é sim, né? Ela contribui com o desempenho térmico. Acho que é importante dizer isso, né? O EPS contribui com o desempenho térmico, mas nada com acústico, né? Às vezes o pessoal acha que também é acústico, não. É só térmico, né? Também não atrapalha no acústico, só não ajuda. Então, ajuda no térmico, agilidade na montagem, sim, ela é leve, né? Redução de carga, sem dúvida, praticidade, sem dúvida. A questão é que realmente é um pouco mais caro e menos fabricantes e tal, e corre mais risco de acidentes, né? Se o cidadão pisar na tabela, claro que ele não deve pisar na tabela, né? Mas, enfim, pode acontecer, né? Então, não sei se quer complementar alguma coisa. Talvez a questão de fogo também, né? A questão do fogo também a reação ao fogo, né? Como que o EPS reage à alta temperatura. Vamos falar um pouco disso na quinta-feira, mas é um ponto a ser observado, né? Não pode simplesmente sair usando qualquer tipo de EPS. A norma é muito clara, especificando o tipo de EPS, né? Exatamente. O Vinícius até está colocando aqui que na região dele o EPS é mais utilizado e barato. Pode ser, pode ser. Claro que tem alguns cuidados que têm que ser usados, né, em Minas Gerais, né? Tem alguns cuidados em todo sistema construtivo, todos os materiais tem a parte boa, tem a parte ruim, enfim, tem que saber lidar e saber como. A questão de caro e barato também depende da oferta e demanda, né? Daqui a pouco não tem fábrica de tabelas ali nas proximidades, então a tabela acaba se tornando mais cara, né? Uhum. Abdala? Pode dizer, professor. Tem pergunta aí? Tem observação? Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Inclusive, no Instagram tá com aquela mensagem já de novo. Vou ter que encerrar aqui. Aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. Diego, Felipe, professor Bernardo.
Pessoal que assistiu aí, a gente vai disponibilizar, depois o professor Bernardo vai mandar um link de partes, né, da apresentação. Teve um trecho que, enfim, desligou, mas voltou, e aí eu vou deixar 24 horas gravado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu retransmito para o pessoal, para o Diego, para o Felipe, que, enfim, fizeram essa palestra muito bacana, com muita informação técnica, que eu acho que dá para vocês aprenderem bastante. Em Abdala, pessoal, tem um minutinho? Tem mais um minutinho. Tá, rapidamente, só lembrando, nós vamos ter a parte 2 dessa nossa parte aqui de Vigotta e Tavella na quinta-feira, esse mesmo horário, às 8 horas, né? E a gente vai ter quarta e sexta, ou seja, amanhã e sexta-feira, né, o início da tecnologia do concreto. Então, vamos iniciar amanhã comigo, na sexta vai ser o Roberto Cristi, né? Semana que vem o grande Abdala vai apresentar também, né? Mas quarta e sexta já está confirmado a tecnologia do concreto, e terça e quinta, hoje quinta-feira, aqui o da Construhor sobre vigotas e tavelas, né? Lembrando que esse de terça e quinta vai ser às 8 horas, e o de quarta e sexta é às 6 da tarde, né? Só lembrando que amanhã o horário é um pouquinho diferente. Eu vou publicar isso aí, todo o pessoal vai fazendo as artes, eu vou publicando aqui online, e aí o pessoal fica por dentro do horário, dos links do Zoom e tudo mais. Isso aí a gente faz a publicação nas redes sociais. E pessoal nos sigam aí no Instagram, aí, nesses perfis que estão aí na tela. Pessoal, vamos seguir aqui. Todo mundo está aqui. Construhor fez a apresentação de hoje, professor Bernardo, MDC Projetos, professor Matheus Leone, que é parceiro nosso, o ITT Performance, Construção Civil, que, enfim, vocês estão vendo aqui, e o FENEC Brasil. É isso aí. Viu, Diego? Valeu. Só para não deixar passar batido aí, ainda uma pergunta, tu já respondeu, mas para não deixar sem a gente falar. A F. Santos perguntou no Instagram da Construhor a questão de poder concretar as vigas, chamam de viga cinta, ou tem que concretar tudo junto com a laje, né? O ideal é concretar tudo junto, né? Antes sobre isso, a questão da laje ser um elemento dimensionado como esse. Uma questão construtiva, tu comentou dos estribos, né? Então, só para fazer a lembrança aqui. E teve mais uma pergunta aqui no... Oi? Pode falar, pode seguir. Então, teve mais uma pergunta aqui, que aí é mais para a parte fabril. O Rafael Tangerino Melo pergunta se na fabricação das vigotas protegidas nas pistas a gente tem algum prejuízo, né? Então, acho que ele quer falar em relação à geração de resíduos, de materiais, provavelmente. E é só o excedente que fica na cabeceira das pistas, né, na parte onde ocorre o corte, que acontece no momento da desprotensão, né? Então, e eventuais, claro, alguma falha de concretagem, alguma quebra, que é um percentual que sempre vai acabar existindo numa produção em larga escala, mas a perda é praticamente insignificante, ela é muito pequena. Muito bem. Tem mais uma aqui também, duas perguntas aqui sobre desempenho, né? O Iago perguntando a altura da capa, qual altura da capa seria necessária para passar no ensaio de impacto, né? Deve estar comentando o ruído acústico, né? O desempenho acústico no ruído de impacto, né? A Josi também meio perguntando, afirmando que o EPS é térmico e as tavelas cerâmicas da Construhor acústica. Na verdade, nós vamos falar sobre desempenho na quinta-feira, então não vamos responder agora essas perguntas para criar aí uma expectativa, vamos falar na quinta-feira, né? O Matheus Landi perguntando alguma objeção para o apoio das vigotas em vigas metálicas, Diego? Tudo certo, pode apoiar sem problema nenhum. Isso aí. Claro, com o comprimento de apoio correto e tal. Né? Exatamente. Não dá para apoiar 1 centímetro. Não é para botar só a orelhinha ali, né? Não vai dar certo. O Rui aí, parabéns, pessoal, pela iniciativa e apresentação. Rui, desculpa as brincadeiras e contamos contigo quinta-feira, porque as tuas participações são muito boas e elevam o nível do debate aí com o teu conhecimento técnico e aplicado. Mais alguma coisa aí, pessoal? Ou podemos ir encerrando? Abdala, tudo certo? Aqui tudo certo. Como é que é o uso desse material aí em Brasília? Tu tem muita experiência nisso? Não tem muito? Eu tenho mais experiência com laje nervurada, né? Nervurada eu já executei algumas obras, mas pré-fabricada nunca tive a oportunidade de executar aqui em Brasília, não. Eu já tive a oportunidade de executar estrutura pré-moldada de concreto, mas sem ser protendido. Isso eu já fiz um galpão também com esse tipo de estrutura. Legal. Mas nenhuma delas com proteção, zero proteção. Gosto bastante, é uma estrutura mais prática, tudo que entra com linha de produção, linha de montagem facilita a nossa vida, né? Sim. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu tenho
um pouco de experiência com o pré-fabricado, sem ser protendido e laje nervurada. Seria Tá bom, maravilha. E aí a gente, então, finalizando, né, pessoal, só quem entrou depois aí, o Diego Schneider, que foi o palestrante hoje, é professor da Unicinos aí na área de estruturas, tem um escritório de cálculo estrutural em Bom Princípio, não sei se tu conhece Bom Princípio, Abdala, terra do moranguinho. Não, eu tenho curiosidade de conhecer. Né? Terra do morango, né? E o Felipe Lima, lá da empresa Construror, nossa parceira, nosso cliente no ITT Performance, então também a gente vai realizar algumas lives com clientes do ITT Performance, aí claro, quando assuntos técnicos, etc, né? E aí o Abdala, aí, nosso parceirão aí lá do perfil lá do Construção Civil, que a gente aí está fazendo aí várias lives em parceria, né, Abdala? E tem funcionado bem, o pessoal tem gostado bastante. Qualquer dúvida do sistema que vocês apresentaram, eu mando direto para o professor Bernardo, eu mando direto para vocês. Perfeito. Sem problema. O pessoal costuma interagir depois. Vão assistir, fica 24 horas no ar, depois vão assistir o link que o professor Bernardo manda para a gente, dispara nas redes sociais, isso ganha um volume absurdo. E aí depois vem voltando uma série de comentários, gente querendo isso, aquilo, aí eu vou passando para vocês. Tá bom, perfeito. Muito bem. Obrigado aí, pessoal. Quem ficou com resposta aí não respondida, a gente vai respondendo aí ao longo do tempo aí. Tá? Até a próxima. Obrigado, pessoal. Quinta-feira a gente continua esse assunto e quarta e sexta, tecnologia do concreto, que ganhou a nossa enquete lá. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.